Você sabia que existe uma condição completamente assintomática, mas que pode comprometer a sua saúde digestiva ao longo da sua vida? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te dizer como ela se comporta. Olá, eu sou a doutora Rochelle Távora, eu sou cirurgiã geral e nesse vídeo a gente vai conversar sobre uma doença extremamente comum, que é a diverticulose ou a doença diverticular. É isso mesmo, essa doença é uma doença que vai aparecendo com o envelhecimento da população. Então estima-se que aproximadamente 40% da população mundial vai desenvolver doença diverticular ao longo da vida, que pode estar relacionado ao próprio envelhecimento. E um fator de risco importante para o desenvolvimento da doença diverticular é a prisão de ventre. É isso mesmo. Nós temos basicamente dois tipos de doença diverticular, a hipertônica e a hipotônica, que estão relacionadas com a musculatura do intestino. Mas isso não é tão importante aqui. O que eu quero explicar para vocês é que muitas vezes os pacientes ali acima de 45 anos vão fazer a sua primeira colonoscopia, para prevenção do câncer de intestino, e a colonoscopia vem com essa chamada doença diverticular. E afinal, o que é isso? Então, a doença diverticular, quando a gente olha por dentro da colonoscopia, ela é como se fossem uns buracos na mucosa, na parede do intestino. E por fora ela forma um saquinho, uma saculação. O que pode acontecer? Existem duas complicações principais que pode ter a doença diverticular. Pode acontecer com o paciente que tem doença diverticular. A mais comum e a principal delas é a diverticulite. É isso mesmo. E aí muita gente fala, eu tenho diverticulite, mas na verdade o que tem é uma doença diverticular. Se você não tem sintomas, o que você tem é doença diverticular. Se você tem sintomas, você tem diverticulite, que é a inflamação de um saquinho desse, de um divertículo desse. Que pode ser uma inflamação leve, uma inflamação moderada e uma inflamação grave, com inclusive riscos de perfuração do intestino, formação de abscesso e coleções de pus dentro da barriga. É isso mesmo. Fragmentos de fezes entram nesses buraquinhos que eu falei para vocês e aí inflamam esse saquinho e formam a diverticulite. E ao contrário do que muita gente pensa, isso é um grande mito, as sementes não causam diverticulite, não são elas as vilãs da história. O que causa diverticulite, o que aumenta as chances de ter diverticulite, primeiro é se você tem uma doença hipertônica e segundo, são fragmentos de fezes que caem dentro desses saquinhos, Então, uma dieta pobre em fibras, a longo prazo, aquele intestino que segue funcionando de maneira ruim, constipado, esse sim é um fator de risco bem importante para você desenvolver diverticulite. Agora que você já sabe qual é a diferença de doença diverticular para diverticulite, a gente vai conversar um pouco sobre quais são os sintomas dessa doença. Eu já falei que a doença diverticular ela é assintomática, Você não vai ter sintoma nenhum, você vai ter um achado durante um exame. Mas a diverticulite, essa sim, causa dor. A localização mais comum da diverticulite é no intestino do lado esquerdo. Então, a localização mais comum da dor é no pé da barriga do lado esquerdo. É isso mesmo. Então, a gente vai ter dor nessa parte inferior do abdômen do lado esquerdo. Essa dor, ela pode estar associada à sensação de gases, à dificuldade de ir ao banheiro, à sensação de distensão abdominal, pode ter febre. Em casos mais avançados, você pode ter vômito, você pode ter uma parada do funcionamento do intestino, porque ocorre como se fosse uma obstrução desse intestino por diverticulite. É isso mesmo, ela inflama tanto que faz uma obstrução intestinal. Ou pode haver, em casos muito mais graves, a perfuração desse divertículo e aí formação de abscesso,
dentro da barriga, que é a formação de pus, né? Cai fezes dentro da barriga, porque quando perfura o intestino, o conteúdo intestinal são fezes. E aí o paciente que desenvolve essa diverticulite complicada, ele pode ter, além da diverticulite, uma infecção generalizada, tá? Então é gravíssimo. A grande maioria dos casos, quando a gente começa a fazer o tratamento numa fase precoce da diverticulite ali nas primeiras horas ou nos primeiros dias, 2, 3 dias de evolução, o curso tende a ser benigno e o tratamento, via de regra, com medicamentos. A gente não precisa operar o paciente que tem diverticulite como primeira escolha, quando essa diverticulite é não complicada. Quando o paciente apresenta uma diverticulite complicada, aí sim, a gente vai avaliar, né, e programar uma cirurgia para o tratamento dessa diverticulite. Se ela for localizada, então a gente vai ali fazer a cirurgia para tratamento da retirada desse segmento do intestino que foi acometido. Se eu tenho doença diverticular generalizada em todo o intestino grosso, mas eu tenho um segmento que foi afetado, eu não vou tirar todo o intestino, eu vou tirar aquele segmento que foi afetado, né? Mas aí isso depende da avaliação individual e se eu não tenho outras doenças associadas à doença diverticular. Então, olha só, se você apresenta dor recorrente no abdômen inferior, né, no pé da barriga do lado esquerdo, tem prisão de ventre, sensação de gases, pode ter febre ou não, pode ser que você esteja tendo episódios de diverticulite e isso precisa ser diagnosticado e acompanhado. Por quê? Mesmo que você tenha diverticulite não complicada, se você começa a ter episódios recorrentes de diverticulite, então todo mês eu tenho um episódio ou a cada 2 meses eu tenho um episódio, a gente também vai avaliar se tem indicação para operar ou não, tá certo? Então, essa é a diverticulite. E a outra complicação que pode acontecer na doença diverticular é o sangramento. É isso mesmo. A doença diverticular é uma importante causa de sangramento pelo reto. Sangue vivo, em grande quantidade, que muitas vezes, na maioria das vezes, necessita de internação imediata e tratamento imediato desse paciente. Tá certo? Então, se você tem doença diverticular já diagnosticada pela colonoscopia ou por uma tomografia que você fez e você apresenta um sangramento intestinal, um sangramento pelo reto, quando vai evacuar ou mesmo sem evacuar, fique alerta e procure o pronto-socorro, porque esse sangramento pode levar a uma anemia grave, intensa, com necessidade até de transfusão de sangue e internação. Tá bom? Então, fazendo um resumo, a doença diverticular ou a diverticulose, ela é assintomática. Geralmente você vai ter esse diagnóstico durante um exame de rotina, mas ela pode ter complicações ameaçadoras à vida, como a diverticulite e o sangramento intestinal. Fica alerta nesses sintomas. Compartilhe esse vídeo se você achou ele interessante com mais pessoas para que elas tenham acesso à informação. E dá um like, curte aqui, dá um joinha para que o YouTube entenda que essa informação é importante e compartilhe com mais pessoas. Então, se você gostou dessa informação sobre a doença diverticular, continua me seguindo aqui no canal, deixa aqui os seus comentários, manda para mim sugestões de alguns temas que você gostaria que eu explicasse na área da saúde digestiva. Tchau, tchau!